Oi, gente, bora lá, continuando mais uma aula. Então, página 11 da apostila nova. Vamos lá, exercício 17, sujeito. Uma oração é normalmente formada por dois grandes blocos de sentido. Um indica do que se fala e outro o que se fala. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Olha lá, então vamos ver essa linha pontilhada aqui referente à oração. Uma oração é geralmente constituída por sintagma nominal, sujeito e sintagma verbal, predicado. E o número de verbos de um período é igual ao número de orações. Cien, nem todo mundo conhece, mas o peru tem uma bela tradição de música negra. Há duas formas verbais, conhece e tem. Podemos afirmar que há duas orações? Nem todo mundo conhece. E o Peru tem uma bela tradição de música negra. A palavra mas liga essas orações. Vamos lá. Então, lá e acolá. Algumas áreas de Tchan-Tchan parecem grandes canteiros de obras. A restauração é feita meticulosamente seguindo os desenhos originais, tanto nas salas, cujas paredes de losango são refeitas com a mesma proporção de antigamente, como na decoração dos muros. Olha lá, continua aqui, o Zeca Camargo falando. Leia a primeira frase do texto e indique o bloco ou o sintagma que corresponde a do que se fala. Então, do que está sendo falado aí? Qual que é o assunto? Do que está sendo falado? Você vai colocar aqui a fala. E o que se fala? Então, a gente está falando aí de uma área, de uma localização. E o que está falando aí desse lugar? Que parece o quê? Você vai colocar aqui. B. Quais os núcleos desses dois sintagmas? Então, núcleo é a palavrinha mais importante. O que eu tenho de núcleo desses trechinhos que você colocou? C. O sintagma indicado no item A, que corresponde a do que se fala, é nominal ou é verbal? Você vai marcar. Por quê? Então, você pode colocar até aqui na frente, porque tem verbo, porque não tem verbo. Então, você vai colocar, se é nominal, é nome, se é verbal, é verbo. Então, você coloca aqui na frente, porque tem verbo, porque não tem verbo. Grife, aliás, D, grife o sujeito das orações. Então, o sujeito, a restauração é feita meticulosamente, seguindo os desenhos originais. Então, se eu pergunto assim, o que é feito meticulosamente seguindo os desenhos originais? Eu tenho a resposta, que é o quê? O sujeito. É só grifar. As paredes de losango são refeitas com a mesma proporção de antigamente. O que é refeito com a mesma proporção de antigamente? Olha lá, achei o meu sujeito. Só grifar. Fácil, hein? Olha aqui a dica. Para identificar o sujeito de uma oração, transforme-a em pergunta dessa forma. Olha lá o que eu falei. O que parecem grandes canteiros de obras? Algumas áreas de Tchan-Tchan. Isso aqui é um exemplo, do jeitinho que eu expliquei ali. Que vai facilitar bastante para você. Vamos lá. As questões a seguir referem-se ao texto que está na quarta capa do livro de Zeca Camargo. Vamos lá. Uma segunda volta ao mundo, mas, desta vez, os 10 destinos percorridos por Zeca Camargo representam muito mais do que um belo cartão postal. Ele visitou patrimônios da humanidade estabelecidos pela Unesco. São lugares tão diferentes entre si como Kovoso, na Europa Ocidental, Borobudur, na Indonésia, Siang Gawai, no Canadá, e Tchan-Tchan, no Peru. Os monumentos e as riquezas culturais e naturais desses patrimônios refletem a trajetória do homem ao longo dos tempos. Mas Zeca vai além e conta a história de pessoas que moram nesses lugares. E através desses relatos conseguem traçar um retrato único e emocionante de regiões tão distantes. Vamos lá. 18. O sujeito da oração pode estar expresso, ou seja, visível no texto ou oculto. Ele está lá, mas a gente não fala nele. Vamos lá. Zeca vai além e conta a história de pessoas que moram nesses lugares e consegue traçar um retrato único e emocionante de regiões tão distantes.
Nesse período, há várias orações. Qual é o sujeito da primeira? Zeca vai além. Quem que é sujeito aí? É só uma palavrinha. Olha lá, se eu pergunto assim, quem vai além? Achei o sujeito. B. O sujeito D. Conta a história de pessoas. Está expresso no texto? Se não, explique se, mesmo não estando escrito, é possível descobri-lo? É possível identificá-lo? Então ele aparece o sujeito D. Conta a história de pessoas. Quem é que conta a história de pessoas? Está expresso no texto? Sim ou não? Se não, explique se, mesmo não estando lá escrito, é possível identificá-lo? É possível descobri-lo? Então você vai explicar aqui. Na B. Vamos para C. Qual é o sujeito da oração apresentada no item anterior? Justifique sua resposta. Então, quem é o sujeito? Se eu coloco aqui, conta a história de pessoas. Quem é que conta a história de pessoas? Quem que é o sujeito? Então, você vai escrever aqui. D de dado. Porque o autor optou por deixar o sujeito oculto na oração indicada no item B de bola, aqui. Por que ele optou por deixar oculto? Conta a história de pessoas. Quem conta a história de pessoas? Por que ele optou por dessa forma? Apresente uma hipótese. Para quê? Então você vai colocar aqui na D. Por que geralmente, em algumas situações, não mostra o sujeito? Será que é para evitar algum tipo de palavra desnecessária? Você vai escrever aqui o porquê. E o sujeito D consegue traçar um retrato único e emocionante de regiões tão distantes. Está expresso ou está oculto? Ele está aparecendo ou não? O sujeito consegue traçar um retrato único e emocionante. E aí? Indique o sujeito das orações e seu respectivo núcleo. Ele visitou patrimônios da humanidade estabelecidos pela Unesco. Quem que é o sujeito aqui? Quem visitou patrimônios da humanidade estabelecidos pela Unesco? Olha, achei o sujeito. E o núcleo? Núcleo, palavra mais importante. Quem que é o núcleo? Vamos lá para B. Os 10 destinos percorridos por Zeca Camargo representam muito mais do que um belo cartão postal. Então, quem que é o sujeito aqui? Os 10 destinos percorridos por Zeca Camargo representam muito mais do que um belo cartão postal. Então, o que representa muito mais do que um cartão postal? Achei o sujeito. O núcleo é a palavra mais importante desse trecho. Qual que é o núcleo? C. Os monumentos e as riquezas culturais e naturais desses patrimônios refletem a trajetória do homem ao longo dos tempos. Então, vamos lá. Os monumentos e as riquezas culturais e naturais desses patrimônios refletem... E aí, como é que eu faço para achar o sujeito? Como é que eu faço? Faz aquela perguntinha. O que reflete a trajetória do homem ao longo dos tempos? Achou o sujeito. E o núcleo? Núcleo é a palavrinha mais importante. No caso aqui tem mais de um núcleo. São 2 núcleos. Quais são elas, as palavrinhas mais importantes? 20. Quantos núcleos há nos sujeitos indicados por você na questão anterior? Olha lá, já até falei. Quantos núcleos? Eu disse para você que aqui tem mais de um. Então, nos itens A e B, quantos núcleos tem? No A e no B. E no C, quantos núcleos tem? Você vai colocar a numeração aqui. Pode colocar o próprio número, não tem problema. Vamos ver. Sujeito expresso pode ser simples ou composto. A gente também já viu isso. No primeiro caso, há apenas um núcleo. No segundo, 2 ou mais. Olha lá, tá até falando aqui já. 21. Qual é o sujeito das orações? Grifio. Tiantian foi uma grande cidade de Bar. Quem foi uma grande cidade de Bar? Achei o sujeito. Grife. É impressionante o estado de preservação deste lugar.
E aí? Como é que eu faço agora para achar o sujeito? É impressionante o estado de preservação deste lugar. O que é impressionante? Achou o sujeito. C. Tchan tchan significa sol, sol. E aí, quem que é o sujeito? O que significa sol, sol? Foi encontrado um novo templo. O que foi encontrado? Eu visitei Tchan Tchan em março. Quem visitou Tchan Tchan em março? Só grifar. Competência leitora, o sinal de pontuação e o sentido do texto. Vamos lá. 22. Romeu e Dalila. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, desilusão. Olhar de apatia, tédio, solidão. Sorte. Pensei que fosse conjuntivite. Olha lá. No terceiro quadrinho, os pontos de exclamação reforçam a ideia de... Então, esse ponto de exclamação aqui, ó. Aqui no final. E aí, dá ideia do quê? Você vai marcar a alternativa. Vamos lá. Um importante recurso que influencia o sentido do texto é a pontuação, pois sinaliza o que o autor pretende dizer. Perceber o papel da pontuação no texto é uma habilidade importante do leitor e, por isso, avaliada em questões que discutem com que intenção o autor fez o uso do travessão, aspas, reticências, interrogação, exclamação, etc., em determinado texto. O maior equívoco que pode cometer é desconsiderar o contexto e olhar apenas para a frase em que o sinal de pontuação foi usado. Você deve ter aprendido que o ponto de exclamação é usado para exprimir admiração, surpresa, comoção e contentamento, e essas são opções apresentadas na questão. No entanto, ao considerar o contexto da história, você perceberá que a expressão do marido não evidencia nenhum desses sentimentos, e isso invalida as opções A, B e D. Pelo contrário, expressa desânimo, tédio ou, como sugerido, em C, desinteresse. Olha lá, está dando a resposta. Prática de escrita, relato de viagem. Todas as questões de 1 a 3. Então, a gente continua aqui na próxima aula, na próxima gravação, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, gente!